Salvinho. Salvinho. Cabeção. Em função do número expressivo de deputados e membros da mesa, nós vamos estipular um tempo de 5 minutos, porque depois também no pinga-fogo as pessoas poderão ter fala e nós vamos também coordenar o tempo, porque senão todo mundo resolver falar por mais tempo atrapalha os demais que querem também se expressar. Então, na mesa, 5 minutos. Inicialmente, os deputados que são autores do requerimento, Rogério Correia, Celino Centro-Social. Com a palavra, o deputado Rogério Correia, por 5 minutos. Presidente, vou procurar ser breve, mas queria já pontuar a motivação da nossa reunião. Então, agradecer, em primeiro lugar, os convidados presentes à mesa, do sindicato e também da Secretaria de Planejamento da MGS. E cumprimentar e agradecer também a presença dos servidores da MGS aqui presentes. Agradecer o presidente pela gentileza da transferência da reunião para esse local e a presença dos deputados e a aprovação do nosso projeto para essa reunião de hoje. Esse é um assunto que já está há mais tempo afligindo a várias pessoas, que é o problema de demissões na MGS. E a condição desses trabalhadores, que são trabalhadores concursados, mas que têm tido demissão sumária. E esse é o assunto que nós queremos tratar aqui. E demissões essa que, segundo denúncias do sindicato e dos servidores, eles vão poder depois dizer isso, aumentaram e muito nos últimos meses. Eu queria situar, para a gente iniciar a discussão já de um ponto de debate que vem sendo feito, uma ata de uma audiência que foi feita no próprio Ministério do Trabalho, na Procuradoria Regional do Trabalho. Aliás, o Ministério do Trabalho foi também convidado, né, para estar presente. Essa ata de reunião ela foi realizada em abril. Estava presente os sindicatos empregados, o SINDIAC, a MGS e também representantes do Estado de Minas Gerais, através do secretário adjunto da CEPLAG, doutor Tércio Leite Drummond. E foi feita uma mediação a pedido do sindicato. Essa ata, eu não vou ler no conjunto, porque não vou ler na totalidade, devido ao tempo, mas nessa ata foi informado pela própria secretaria que nos últimos 12 meses não se sabia ainda o contingente de trabalhadores que estavam sendo demitidos nos últimos 12 meses, mas que tinha superado uma marca, que era uma marca histórica de substituição ou de demissão de 250 a 270 trabalhadores por mês. E segundo a MGS, ocorre como troca mesmo de servidores, na maioria feito de maneira amigável, e que essas trocas então ficariam nessa faixa de 250 a 270, mas que nos últimos 12 meses houve um aumento muito grande de funcionários demitidos. Essa denúncia então vinha sendo feita pelos trabalhadores e fez-se, portanto, a partir daí, um termo de ajustamento onde se limitasse a esse número entre 250 e 270 com um número máximo de demissão ao mês. E, segundo o representante do sindicato, eles vão colocar isso depois, sequer esse termo de ajustamento de conduta está sendo aplicado, e que os servidores continuam tendo demissão e que são demissões em massa. E, portanto, era necessário que nós discutíssemos o porquê que está havendo essa demissão. É sabido que a situação do Estado não é boa. Alguns dizem que o Estado anda quebrado, desde a época em
que o senador Aécio Neves estabeleceu o choque de gestão que o Estado vem quebrando. O Estado de Minas quebrou e não tem recursos públicos para as coisas. Mas isso, evidentemente, não pode estourar nas costas dos trabalhadores. E a MGS tem sido sacrificada e os trabalhadores com isso. O que os trabalhadores alegam também é que esse procedimento é ilegal, posto que eles têm concurso público, foram, portanto, concursados. O governo sempre diz que esse concurso é precário, que eles não têm estabilidade, que essa demissão pode ser feita à revelia do trabalhador. Agora, no dia 19 de agosto de 2010, a juíza do trabalho, Carolina Lobato Góes Araújo, procedeu o julgamento de ação movida por Maria Margarida de Sena Silva, que ela questionava, portanto, a sua demissão. Ela ajuizou reclamação trabalhista em face da MGS, alegando que, apesar de contratar através de concurso público, fora despedida sumária e imotivadamente. Pleiteou sua reintegração ao cargo e dano moral, alegando que trabalhava também, além da questão da demissão, nos feriados, sem o devido pagamento em dobro da compensação. Pediu diferença de ticket de refeição. Isso é bom que já coloca uma série de denúncias, né? Pagamento em dobro, compensação em feriados não estavam sendo feitos, pediu diferença de ticket de refeição, diferença salarial e multas da CCT. Ao final, pediu a procedência dos pedidos. Pois bem, a fundamentação da juíza, vou ler apenas o primeiro parágrafo, diz o seguinte: a reclamada é uma sociedade anônima, MGS, sobre a forma de empresa pública, que integra a administração indireta. Como tal, está obrigada a observar os princípios constitucionais que regem o serviço público, legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência, e a realizar concurso público para admissão de empregados. O texto constitucional é muito claro e não comporta divagações ou retrocessos quanto ao tema em questão, submetendo as estatais a uma série de dispositivos que não se aplicam às empresas de iniciativa privada, o que realça seu regime jurídico específico, vinculando o administrador aos princípios constitucionais acima mencionados. Isto porque, mesmo estando a contratação do autor sujeita ao regime jurídico próprio das empresas privadas, não menos correto é o fato de que a ré, por ser integrante da administração pública indireta e manter com seus empregados contrato de trabalho regido hibridamente por regras de trabalho e administrativo, não é um empregador comum e não possui poder potestativo para dispensar seus empregados de forma injustificada, sendo essencial que motive seus atos com motivo socialmente justificado, enquanto o Estado, a fazer,
agradecemos ao deputado Rogério Corrêa por cumprir o tempo. A palavra agora ao deputado Cícero Celso, que também faz parte do trabalho da Assembleia. Dos servidores do Estado hoje lotados na MGS e que quero destacar, fazem um grande trabalho. Vem recebendo, e com tantas demissões que já ocorreram ao longo de 2012, 2013, se não me falha a memória, o deputado Rogério Corrêa fez um grande relato aqui, mas já totaliza em torno de 3.300 demissões no Estado, e hoje com esse titulado acordo aí de demissão de 270, com também um edital 55 da CEPLAG, que cria a parceria pública-privada, e que traz ainda mais insegurança aos trabalhadores da MGS com possíveis demissões e que aí, por sua vez, traz a terceirização, nós entendemos ser bastante importante ouvir os trabalhadores e trabalhadoras e que todos os relatos que aqui possam serem realizados possam ser apurados. Sabemos que todos os governos passam por dificuldade financeira, sabemos das dificuldades. Mas no momento onde o mundo inteiro passa por crise, nós não podemos pagar essa conta pela mão de obra. E nós sabemos que os trabalhadores e trabalhadoras precisam ter a garantia dos seus postos de trabalho. E Minas Gerais não pode ser diferente. Nesse sentido, nós desejamos que o governo do Estado, juntamente com a CEPLAG, possa reavaliar toda a conduta hoje nas demissões e garantir essa prestação de serviço tão importante dos trabalhadores da MGS. Nós sabemos que, às vezes, quando ocorre, às vezes não, na maioria das vezes, quando ocorre terceirização, o preço que paga os trabalhadores com redução de salários. E isso com redução de salário e com redução de quadro de funcionários. E nós sabemos que algumas informações chegou, não posso afirmar, mas algumas informações chegou no nosso gabinete, onde está tendo redução de muita prestação de serviço da MGS, hoje na cidade administrativa, no interior de Minas Gerais. Por último, nós somos do Vale do Aço, e nós tivemos a informação de que, com esse edital 55 da CEPLAG, onde cria essa parceria pública-privada, estava previsto até o fechamento da unidade do UAI em Coronel Fabriciano, levando para Ipatinga. Mas depois de uma grande mobilização que fizemos em audiência pública dessa, o governador do Estado, e ele garantiu não só a manutenção do UAI, população. E, por sua vez, nós desejamos que isso também ocorra com todos os trabalhadores do AI, da MG, da MGS no Estado, que não ocorra demissão. Isso é muito preocupante. Nós temos que valorizar a mão de obra. E eu, numa condição de deputado, mas que tenha origem no movimento sindical, parabenizo toda a luta de classe, mas
mensagem agora, que os trabalhadores, mais uma vez, têm sido traídos, foram traídos agora na Câmara Federal do nosso país. Ontem tentaram votar o projeto de lei 4330, que cria terceirização, que acaba com a atividade fim. E dado a toda a movimentação de todas as centrais sindicais, ontem em Brasília, e eu estava em Brasília ontem, tanto o presidente da Comissão de Justiça prometeu, e o presidente da Câmara de Deputados, que não colocaria em discussão, não colocaria em votação, enquanto não criasse um consenso com o movimento sindical. E agora a gente acaba recebendo uma mensagem que cria um golpe e coloca em votação agora às 10 horas lá na Câmara, dado a desmobilização do movimento sindical. Isso é um absurdo, isso é um desrespeito com os trabalhadores, isso é a criação da terceirização maior. Então nós queremos protestar contra todos esses deputados federais que têm adotado essa medida, mas que de certa forma não é com a terceirização, não é com demissão que nós vamos colocar o nosso país mais competitivo e mais forte. E é por isso que eu faço esse protesto aqui nessa audiência, dando aqui o meu apelo de apoio, meu apoio a todas as entidades sindicais, a todos os trabalhadores e trabalhadoras. Dessa forma eu agradeço, vamos aguardar os desdobramentos da audiência para que a gente possa ter aqui bons resultados no sentido de reverter qualquer situação que hoje é anormal em função dos trabalhadores da MGS no Estado de Israel. Muito obrigado a todos. Agradecemos ao deputado Seríssimo Rossel por se dar meu tempo. Eu vou, porque tem pessoas presentes que estão aqui para parte da mesa. O Jória, Fernando Paulo, diretor do Sindicato, seu Paulo Gomes, seu representante também tem E bom dia para os trabalhadores, né? Que estão aqui lotaram essa casa para lutar pelos direitos. As pessoas devem estar se perguntando, né? Principalmente alguns deputados que não estavam ainda por dentro das mobilizações que estavam acontecendo no MDS, o que esse elétrico tem a ver com isso. Então, é que a gente vai colocar é que as instituições estão em crise. Principalmente no que se diz respeito aos direitos dos trabalhadores. A gente acaba de receber uma notícia aí que um Congresso Nacional, né, uma Câmara de Deputados Federais, que foram eleitos pelo povo, estão aí para representar os interesses do povo. Acabaram aí de mandar para votação um projeto de lei que afeta a vida de milhões de brasileiros, da maioria do povo brasileiro, que é o povo trabalhador. E isso para quê? Para atender interesse de empresários que querem lucrar cada vez mais com a precarização do trabalho que a terceirização impõe. Então a gente tem que, a única alternativa que a gente tem é unir mesmo. É unir todos os sindicatos que ainda tendem a fazer alguma luta, que ainda querem lutar pelos direitos dos trabalhadores. E no caso dos trabalhadores da MGS, que é uma empresa muito fragmentada, né, tem diversas categorias profissionais dentro da MGS. Tem faxineiro, tem vigilante, tem técnico administrativo, tem até médico, tem dentista, tem tudo. Então deveria ter vários sindicatos aqui, né? E eles estão sabendo dessas questões, infelizmente não estão. O sindicato que entrou na frequência dessa luta foi para fechar um acordo, como foi colocado aí, no Ministério Público do Trabalho, permitindo que se demita 270 trabalhadores por mês na MGS sem nem comunicar com o sindicato. É essa questão que nós estamos denunciando há meses. E ninguém tomou providência nenhuma até agora. E os trabalhadores estão preocupados, porque fizeram um concurso público, e quando a pessoa se submete a um concurso público, a primeira coisa que ela procura é a estabilidade. Né? Não vai querer concorrer fora, não quer ir para uma empresa privada, quer prestar um serviço público, ter uma estabilidade, ter uma certa garantia e mais, prestar um serviço social. Né? Agora a MGS não está garantindo isso para os trabalhadores. Pelo contrário, está mantendo uma média de 270 demissões por mês. A gente tem a certeza disso, porque foi assinado um acordo. Né? Esse número, pelo menos, a gente tem a garantia dele, mas a gente tem notícias de que pode ser muito maior esse número. Né? E essas demissões
Elas são demissões ilegais. Elas não são só imorais, porque estão afetando os trabalhadores que fizeram concurso, que têm esse direito social. A estabilidade, ainda que não seja a mesma estabilidade garantida no artigo 41 da Constituição Federal, que os trabalhadores não são estatutários, são seletistas, nós temos que tratar essa estabilidade sim, porque fizeram concurso público. Há poucos anos atrás no nosso país, um trabalhador concursado, seja de empresa seletista ou estatutária, ele não era demitido assim não, porque ele estava ali para prestar um serviço público, tinha um investimento no treinamento desses trabalhadores, ele tinha um custo para o Estado. Então era interessante para o Estado manter aquele trabalhador no seu quadro. E agora estão sendo demitidos por quê? Para o Estado poder ganhar dinheiro, para poder gerar lucro. Porque à medida que o trabalhador sai e entra um trabalhador com salário menor, o Estado acumula riqueza. Certo? À medida que ele terceiriza um setor inteiro para colocar um monte de trabalhador terceirizado, ele também acumula, e mais do que isso, coloca no quadro do serviço público uma empresa privada para poder gerar lucro. E a gente sabe das maracutaias que são quando tem envolvimento de empresa privada no setor público. Depois que o dinheiro cai na conta desse povo, eles colocam onde quiser. E são grandes financiadores de campanha eleitoral. Então é um jogo de mandrake, é um jogo de mafiosos que entram dentro das empresas, entram dentro do setor público para poder ganhar muito dinheiro e depois patrocinam campanhas eleitorais e não tem nenhum compromisso com a qualidade do serviço, certo? E precarizam exacerbadamente o trabalho dos trabalhadores. Nós somos da CEMIG e a gente tem que conviver na CEMIG. Hoje eu recebi ligação de trabalhador que está no alojamento de uma empreiteira lá em Ipatinga, sem água há 15 dias. Estão tomando banho de caneca. E a gente já cansou, nós já fizemos aqui no ano de 2011, 11 audiências públicas para discutir essas questões. 11. Certo? E a gente não vê resultado claro, positivo. Por isso que nós estamos partindo agora para a mobilização, para partir para uma luta muito mais ampla, muito mais forte, de enfrentamento mesmo. Porque nós estamos enfrentando um modelo. Certo? Isso aqui é uma luta por um modelo. É alguém que está hoje na gestão do Estado, que considera o Estado uma empresa, e como empresa tem que gerar lucro, certo? E gerando lucro como? Arrebentando com os direitos dos trabalhadores. O trabalhador tem que trabalhar mais ganhando menos. Essa é que é a lógica deles. Mais com menos. E sobra menos para os trabalhadores, menos direito e tudo mais. Essas demissões da MGS são ilegais. Por quê? Porque os trabalhadores, primeiramente, têm que ser submetidos a processo administrativo. Isso é norma de procedimento demissional na MGS. Não está sendo cumprido isso. Certo? Essa é a primeira questão. E nos procedimentos administrativos, o trabalhador tem direito à ampla defesa. Ele tem direito ao contraditório. Ele tem que chegar para ele, falar tudo o que está acontecendo. Ele tem direito a se defender. O que está acontecendo é que os trabalhadores estão recebendo sua carta de demissão e no outro dia estão no olho da rua. Inclusive tem companheiros aqui que vão dar seus depoimentos e vários outros que não puderam vir porque já estão tentando trabalhar, estão fazendo bico e não puderam vir aqui hoje. E os companheiros que estão aqui agora nessa audiência, lotando essa casa, fazendo esse bonito ato, estão perdendo dia de trabalho. Estão perdendo dia de trabalho porque já sabem que ou se imobilizam e vão para a luta, ou então amanhã pode ser o seu dia. Certo? E a MGS é o coração do Estado. A MGS é o que move o Estado de Minas Gerais. São mais de 20 mil trabalhadores. Se parar a MGS, para o Estado de Minas Gerais. E o serviço é prestado com muita eficiência. Quem reclama do serviço público no Estado de Minas Gerais é só o governo. É só quem faz a gestão. Será por quê? Com o serviço público para poder privatizar. É isso. Eles estão apostando no modelo de gestão no qual eles precisam só dos secretários e de algumas pessoas com cargo comissionado para fazer gestão de contrato. Fazer só a gestão dos contratos, terceirizar o resto. E aí a gente sabe o que a terceirização implica. Lucro para o bolso dos empreiteiros, certo? E massacre para os trabalhadores. O segundo motivo que essas demissões são ilegais. Recurso extraordinário do STF. Saiu esse ano. Foi uma ação de um trabalhador do Correio que foi demitido sem justificativa. Ele recorreu e foi reintegrado ao quadro dos Correios. O Correio recorreu em segunda instância e o trabalhador ganhou de novo. E ele foi fazendo essa luta até chegar ao TST. E o TST garantiu o ingresso desse trabalhador. O que o Correio fez? Entrou com um recurso extraordinário ao Supremo Tribunal Federal, certo? E aí o Supremo Tribunal Federal acatou e pediu repercussão geral ao caso. Isso
dessa demissão aconteceu em 2001 e o resultado saiu agora. E o resultado foi o seguinte: no entendimento do STF é que o trabalhador deveria ter tido a sua demissão motivada, que não foi o caso. E ainda entendeu que trabalhadores de empresa pública ou sociedade de economia mista tem que haver a motivação da dispensa. Então isso é uma garantia importante para o trabalhador que não está sendo cumprida, certo? Então é muito importante isso, que os trabalhadores, que a MGS respeite esse entendimento do STF. E mais, a última questão que a gente pode considerar como ilegal as greves, as demissões da MGS. A resolução 40 da CEPLAG. A própria Secretaria de Planejamento fez uma resolução de 2010 e nela está muito bem claro: os trabalhadores, para serem dispensados no estado de Minas Gerais, aqueles que são de empresa pública ou sociedade de economia mista, tem que haver, além da motivação da dispensa, tem que ter o processo administrativo. Inclusive ela cita o recurso extraordinário do STF. Ainda que não tenha saído o resultado do recurso extraordinário, nós já estamos garantindo no estado de Minas Gerais que os trabalhadores têm que ter a demissão motivada e tem que ter o processo administrativo, que não está sendo cumprido, certo? Então, mais do que a denúncia, nós estamos, e da mobilização de tudo isso que está acontecendo, nós estamos pedindo mobilidade da casa para cobrar do Estado que pare com as demissões na MGS e que agora vai vir aí a privatização dos usuários, porque no dia 13 de setembro agora vai ter uma licitação e mais de 20 unidades de atendimento integrado no estado de Minas Gerais vão ser privatizadas. Eles estão falando que é PPP, mas é privatização isso. Porque vai sair a MGS e vai entrar uma empresa privada para poder fazer a gestão do processo todo. Certo? E aí a gente sabe muito bem quem isso representa. Em Varginha nós tivemos lá, os salários dos trabalhadores são muito rebaixados em relação à MGS. E eles não têm garantia nenhuma. É uma gestão privada, uma gestão que visa lucro. E o serviço público não pode ter isso. Né? Só para concluir. Trabalhadores da MGS, essa luta tem que continuar e cada vez mais forte, porque o estado de Minas Gerais, em relação ao serviço público, tem degringolado os trabalhadores e seus direitos. Nós não podemos ficar calados diante disso que está acontecendo. Essa mobilização tem que sair daqui para ser mais ampla, e a gente espera a mobilidade também dos deputados. É um absurdo o que está acontecendo em Minas Gerais, em todo o serviço público. Não dá pra gente deixar o povo brasileiro na mão do jeito que está. O povo foi pra rua na Copa das Confederações falando que não queria Copa, que queria saúde e educação. Isso é investimento no serviço público. E o Estado vem agora dizer que vai fazer corte. Certo? Mas teve dinheiro para colocar na Copa, nos estádios. E agora, na hora de cortar, vai cortar do trabalhador. Isso é um absurdo. E a PPP também é um grande absurdo, que a gente ainda não tem os números. Nós queremos pedir aqui os números econômicos que justifiquem a PPP nos UAS. Porque a PPP que foi feita lá no sistema de presídio, que tem um presídio com PPP aqui agora em Minas Gerais, o custo com o presidiário antes da PPP era R$ 2.500. E agora nós tivemos notícia que o custo lá na PPP é R$ 3.300. Aumentou R$ 800. Então a justificativa econômica não existe. É uma mentira, é uma balela para colocar dinheiro no bolso de empregado. Concluir. Bom dia. Queria registrar aqui a presença do Sindicato dos Psicólogos, representado aqui pelo professor Roger. Seja bem-vindo. Vamos ouvir agora o senhor Leonardo Zegarra Mendes, coordenador estadual do movimento Luta de Classe. Eu vou pedir que vocês obedeçam o tempo, 5 minutos, porque nós temos muitas pessoas que vão querer fazer uso da palavra, então, para não perder o foco da reunião. Bom dia a todos e a todas. Meu nome é Leonardo Zegarra, sou coordenador estadual do movimento Luta de Classe. Estamos aqui na luta, junto com os trabalhadores da MGS, lutando contra as demissões injustas cometidas pelo Estado de Minas Gerais e pela própria MGS. Mas é importante frisar, que o João te falou muitas coisas importantes, mas a gente hoje vive, desde 2008, numa crise do sistema capitalista. E na história da luta do povo trabalhador, a gente já entendeu que numa crise dessa, os primeiros a serem atacados são os servidores públicos. Quem trabalha no serviço público. São os primeiros a serem demitidos, os primeiros a perder os seus direitos trabalhistas. Em vários países, como a Grécia, por exemplo, a gente pode ver que o pacote capitalista imposto pelo FMI foi de cortar os direitos trabalhistas, aumentar o tempo para se aposentar, demitir trabalhadores, abaixar salários e etc.
Agora, o que acontece aqui em Minas Gerais e no Brasil não é diferente. Hoje a gente tem o fator previdenciário, hoje está querendo dar um golpe no Congresso Nacional para aprovar uma PL 4330 que vai legalizar a escravidão, não tem outra palavra, vai legalizar a escravidão no Brasil. É isso que eles querem fazer. E o governo de Minas Gerais apoia essa PL 4330. Infelizmente, quer escravizar o povo trabalhador, quer que todo mundo seja terceirizado. Agora, todos os sindicatos, assim como o Sindicato e como o Movimento Luta de Classe, tem uma experiência vasta na terceirização. Terceirização pra gente significa precarização do trabalho e assassinato dos trabalhadores. É isso que acontece. Não é à toa que a cada 45 dias morre um trabalhador eletrocutado nas redes da CEMIG. Então, a gente tem que entender, claro, a situação que a gente está vivendo aqui. E essa política neoliberal do governo Anastasia faz com que a gente tenha trabalhadores demitidos da MGS. O choque de gestão, que é a política da Anastasia, do governo do Estado de Minas Gerais, né, que é uma política neoliberal, ela funciona. Mas funciona para as elites. Para a elite ela funciona muito bem. Porque eu tenho dados aqui... Os companheiros estão presentes, pode inclusive até entrar no site do Sindifisco e também procurarem se informar, porque parece que é uma maravilha Minas Gerais, né? E não é à toa, porque aqui está dizendo que o Estado de Minas Gerais de 2002, com referência a 2009, se aumentou 451% o gasto de Minas Gerais com marketing, com publicidade. Agora eu quero perguntar ao Estado de Minas Gerais, ao governo do Estado de Minas Gerais, por que ele não coloca na mídia que está demitindo trabalhador em benefício do povo, em benefício dos empresários? Porque isso ele não coloca. Coloca que Minas Gerais está uma maravilha. Mas para nós, trabalhadores da MGS, não está uma maravilha. Porque amanhã, além de a gente ficar sob pressão, com salário baixo, ficar com as condições precárias, não preciso nem dizer o quadro. O que é o quadro? O quadro para nós é um negócio que passa por cima da CLT. Porque você ficar sem fazer nenhuma função, isso é no mínimo um assédio moral. Isso é no mínimo qualquer coisa que ataca a CLT. E lá...